Bem-vindo. Gavi, tudo bem? Oi, gente, A turminha Juliana. só abre a... Bom demais. A galerinha só abre a câmera na hora de tirar a foto. A gente fica assim falando com esses quadrados pretos. É terrível. Mas boa noite, todo mundo. Estamos começando hoje nosso sexto módulo dos Jovens Protagonistas. Já temos uma longa história para contar. E o segundo módulo nessa versão online, que mudou muita coisa no nosso projeto, né? A gente está com esse desafio de manter as atividades de forma remota. E aí, com esse cenário, a gente perdeu muito a participação, né? Numericamente falando, muita gente que participava antes não seguiu online. Mas uma coisa muito legal é que a turma que está participando online é uma turma que está muito animada, interessada, que tem produzido coisas muito legais, assim. A gente tem os encontros teóricos segunda e quarta tem as oficinas lúdicas, né? E aí tá muito legal. O módulo passado foi oficina de ilustração e a turma toda que disse que não sabia desenhar, que não tinha talento artístico, na verdade se revelaram e saíram coisas incríveis no módulo passado. E esse módulo a gente vai trabalhar com identidade e território e a gente vai ter a oficina de contação de histórias. Hoje está presente aqui com a gente a Linete, que vai acompanhar o nosso módulo inteiro. Quarta-feira ela vai se apresentar melhor, que vai ser o primeiro dia da oficina de contação de história. E está com a gente hoje o João, que vai abrir esse módulo para a gente. Vocês já viram no card, mas o João é pesquisador da UFAL e do Instituto Juruá. Depois ele pode contar um pouco mais que história é essa, que ele tem um pé aqui em Alagoas e o outro pé lá no Amazonas. Então tem muita história aí para contar para a gente nesse sentido. Então vou passar a palavra para o João. João, pode se apresentar e tocar aí como você quiser. Beleza, gente. Boa noite. Primeiro, boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui participando. Obrigado, Gabi, pelo convite. E quando eu falo um prazer muito grande estar aqui, é realmente uma alegria por vários motivos, né? Um é que eu tenho uma paixão já muito grande aí pela APA Costa dos Corais, pelas pessoas, pelas comunidades, e também tenho uma admiração do tamanho do mundo pelo projeto Jovens Protagonistas. Eu acho que eu vou compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês e os Jovens Protagonistas foi um programa que foi muito importante para eu construir assim um pouco de otimismo mesmo, né? E esperança para dias melhores, assim. Como a Gabi colocou, eu tenho trabalhado com pesquisa. Eu passei um tempo aí na UFAL mais direto, né? 2017 a 2019 eu estava por aí, mas agora eu estou um pouquinho distante, mas eu ainda passo uma parte do ano aí em Alagoas porque eu também tenho um envolvimento grande com a Amazônia. É, e aí eu trabalho com pesquisa, sobretudo com populações tradicionais e uso de recurso natural e desenvolvimento sustentável. Mas apesar de estar na academia, eu tenho um apreço muito grande pelas comunidades mesmo, né? Pelo conhecimento tradicional e cada vez mais estou direcionando assim minha carreira de pesquisador para estar cada vez mais junto das comunidades, né? E lá no eu comecei assim a trabalhar com comunidade num lugar muito interessante da Amazônia que chama Rio Juruá. E no Rio Juruá também teve o programa Jovens Protagonistas e hoje os jovens estão também, como vocês, totalmente articulados e já recebendo o bastão das lideranças antigas, né? Recebendo o bastão dos grandes líderes ambientais que a Amazônia teve e estão conduzindo, né, as tomadas de decisão, os encontros e decidindo de forma coletiva o futuro
dos territórios em que eles vivem. Eu vou falar um pouquinho do exemplo de lá, para a gente justamente poder pensar dos exemplos daqui, de Alagoas, e ver que fruto sai disso tudo. Eu pensei em como tem coisas que eu vou falar que talvez uma ou outra coisa não seja tão comum aí em Alagoas, eu pensei em mostrar um slidezinho com umas fotos. Pode ser? Eu só não sei como é que faz isso. Eu ia perguntar. Aí embaixo da sua tela Ah, tem já um vi, verdinho. Share screen. já vi. Pronto. Tá dando para ver alguma coisa? Tá sim, tá dando. Perfeito. Tá. Então, gente, a ideia da nossa conversa hoje é falar um pouco sobre identidade cultural e territórios pesqueiros, né? Então, basicamente, a ideia é a gente pensar isso aí na realidade da APA Costa dos Corais, entender um pouco o que está por trás disso, qual é a importância disso sobretudo, qual é a importância de a gente ter jovens, né, ligados a esse tema. Então, o primeiro ponto que vem assim, né, é por que é importante discutir esse tema, né? E, e um primeiro ponto, né, que eu acho que a gente deve mirar e deve focar é a pesca artesanal, né? Por que é importante discutir a pesca artesanal? Uma primeira, um primeiro tema que eu gostaria de colocar em evidência é que pescadores artesanais estão colocando muita comida na mesa de muitos brasileiros, né? Então, é muito importante a gente ter clareza da importância social dos pescadores, né? Os pescadores alimentam o nosso país, embora eles ainda tenham uma posição, às vezes, muito negligenciada, muito vulnerabilidade econômica, né? E eles são produtores que estão aí alimentando o país. Para vocês terem uma ideia, gente, se a gente pegar a história humana, né, em algumas décadas de milhares de anos, aí, algumas dezenas de milhares de anos, a nossa espécie humana consumia cerca de 7.000 espécies animais e vegetais. 7.000 espécies. A variedade do que a gente comia da natureza era muito grande. Hoje em dia, a gente com 85% da nossa dieta é baseada em 12 espécies. 7 vegetais, né, os grãos, e 5 espécies animais. Então, a gente teve uma redução, né, da diversidade alimentícia muito grande. E isso acaba tendo uma série de consequências no metabolismo humano, né? Então a pesca ela é muito importante porque ela ajuda a gente a trazer diversidade de alimentos para nossa dieta. E quando a gente fala em diversidade de alimentos, a gente fala de peixe, de vermelho, de vários tipos de peixe, de camarão, né, de polvo, de um monte de produtos que vêm do mar que acabam trazendo com eles um monte de nutrientes e um monte de vitaminas e minerais que a gente não encontra em outros alimentos, né? Então a pesca ela tem uma importância fundamental na saúde humana, né? Pesca é saúde, pesca é alimento saudável e os pescadores têm que ter uma valorização muito grande por isso, né? Então esse é um ponto. Um outro ponto muito importante é a geração de emprego. Hoje em dia, a pesca no mundo todo, essa pesca de pequena escala ou artesanal, que a gente chama, como a que ocorre, por exemplo, aí em Alagoas, ela é responsável, se a gente pegar todos os pescadores e marisqueiras no mundo todo, a gente tem aí cerca de 12 milhões de empregos diretos. Além desse emprego direto, a pesca artesanal ela movimenta cerca de 90 milhões de empregos relacionados. Então, são as pessoas que vão
processar o pescado, que vão trabalhar nas cadeias produtivas, né? Então, olha o tamanho da importância, né, dessa atividade para a saúde humana e para o bem-estar das pessoas, no sentido da geração de renda. E um terceiro ponto que eu queria colocar para vocês e que é muito importante: pesca é cultura, gente. A pesca não é só você ir lá pegar o peixe, vocês sabem disso muito melhor do que eu, porque vocês nasceram na beira do mar, mas a pesca ela traz um aspecto cultural muito grandioso para o brasileiro, né? Então a gente tem, por exemplo, aqui esses instrumentos, né? A gente tem aí uma rabeca, uma viola, isso é o fandango, né? O fandango caiçara, que é uma modalidade cultural praticada, né? Sobretudo no litoral sul de São Paulo, norte do Paraná, em que a música, né, e a expressão cultural na forma de música é totalmente ligada com o ato de ir pescar. Então tá tudo junto, né? A expressão cultural humana tá junto com essa atividade de você ir trazer o peixe para casa. Isso é uma coisa incrível, gente, porque através da pesca a gente consegue usar as lentes das comunidades locais e passar o Brasil a limpo. É importante para a gente pensar no nosso passado e poder compreender o nosso passado para que a gente possa planejar nosso futuro, né? Então é importante a gente entender de onde a gente veio para a gente conseguir saber para onde a gente está indo, né? O que a gente chama de identidade cultural. Então é todo o conjunto de crenças, de costumes, né? De formas de expressão que a gente tem, que a gente carrega com a gente e que faz a gente ser o que a gente é, né? Não existe no mundo por exemplo, jangadeiros da forma como a gente tem em Alagoas, né? Isso é uma identidade cultural tão bonita e tão peculiar e tão única que só a existência dela já é uma justificativa para a gente fazer um esforço muito grande para manter esse tipo de coisa, né? Então a gente precisa valorizar essa essência, essa raiz do que é ser brasileiro, do que é ser pescador, do que é ser marisqueiro, do que é ser jangadeiro, né? Então acho que esse é um ponto bastante importante dessa nossa conversa. Um outro aspecto, pessoal, se vocês quiserem interromper para fazer perguntas, vocês fiquem à vontade, tá? Ô, João, Oi. aqui no chat o Rodrigo perguntou o que é caiçara. Desculpa, pessoal, eu não estou vendo o chat porque eu estou com a apresentação, então Juliana, quando alguém perguntar, vocês podem me interromper, tá bom? Então, Beleza. Rodrigo, da mesma forma como a gente tem, por exemplo, os jangadeiros aí, né, em Alagoas, a gente tem os caiçaras em outras regiões do Brasil, que também é um grupo cultural humano que compartilha algumas características, né? E também são essencialmente pescadores, vivem da pesca costeira e têm uma cultura particular. E um dos aspectos dessa cultura é o fandango, que o fandango é um tipo de música e dança, né, que as pessoas... É interessante porque cada família tem um estilo de fazer o fandango. Então você pega uma família X, eles têm um jeito de afinar a rabeca, um jeito de afinar a viola e tocam de uma determinada maneira. Aí uma outra família tem uma outra forma de executar essa cultura, porque isso foi se desenvolvendo, né, de forma independente ao longo do tempo. E é legal porque eles, através das músicas, das cantorias, eles retratam muita coisa sobre a pesca em si, né, sobre o ato de você ir para o mar e trazer alimento para a família. Um outro ponto interessante da gente falar aqui nessa nossa conversa cai também, porque já que a gente está falando de territórios, de identidade cultural e de pesca, cai um pouco na questão das áreas protegidas, né? Sobretudo das áreas protegidas de uso sustentável, que é o caso, por exemplo, da APA,
Costa dos Corais. E quando a gente começa a pensar e a falar sobre as áreas protegidas, a gente também tem que voltar um pouquinho no tempo e entender como é que foi criado, né, o que a gente chama de áreas protegidas ou unidades de conservação. E aí tem uma figura muito emblemática na história do nosso país, que eu faço questão de colocar aqui, que é esse cara aí bonitão chamado Chico Mendes. Chico Mendes teve teve um papel histórico no Brasil grandiosíssimo, né? Há mais ou menos, isso é parte do movimento socioambientalismo, né, brasileiro, que surgiu e tomou força principalmente na década de 80, e isso foi conhecido mais ou menos como a Aliança dos Povos da Floresta. Então, foi uma aliança, uma aliança mesmo entre seringueiros e povos indígenas e povos tradicionais que reivindicaram o acesso ao território para que eles pudessem manter seus modos de vida, para que eles pudessem manter suas culturas, diferentes culturas, né? E aí, nesse contexto de discussão, é que foi criada as reservas extrativistas, porque antigamente as áreas protegidas elas foram criadas de forma a excluir as pessoas. Então, em muitos lugares do mundo, criava-se a área protegida e as comunidades que viviam nesses lugares, eles eram mandados embora, eram despejados dos seus territórios para aquele lugar virar uma área de proteção, né, de conservação da natureza. Então, o acesso ao território que as áreas protegidas dão, né, no caso as áreas de uso sustentável, ele foi construído em cima de muita luta e de muito sangue, né? Essa é uma história violenta da história do país e que teve como um dos protagonistas essa figura ilustre aí que jamais deve ser esquecida. Então, basicamente, nessa nossa conversa, a gente entende a área protegida e, no caso aí, a APA, Costa dos Corais, como um instrumento de acesso à terra, né? É um instrumento que possibilita que as comunidades locais tenham um território protegido, onde que elas possam manter os seus modos de vida, manter suas culturas, suas crenças, seus costumes, né? Isso é muito importante e é muito relevante, sobretudo em tempos atuais que a gente tem basicamente o processo de urbanização, né, e crescimento das fronteiras urbanas, eles acabam acabando com todos os recursos naturais, né, o que acaba influenciando negativamente todo o modo de vida dessas populações tradicionais. Tem uma série que é interessante, se vocês puderem assistir. Ela começou agora há pouco tempo. É uma série na web que conta essa história, né, da aliança dos povos da florestas. O primeiro episódio vai ser, eu não sei se já foi ou vai ser acho que já foi, aliás, com o Ailton Krenak, que ele é um filósofo indígena super interessante. Quem também tiver interesse, leiam as coisas de Ailton Krenak, que ele traz uma reflexão muito profunda sobre todos esses assuntos que a gente está conversando, né? Ele, como indígena, ele traz um ponto de vista bastante diferenciado. Então, aí eu vou trazer um pouco essa discussão que a gente está tendo, eu vou trazer para a Amazônia, onde eu queria compartilhar com vocês um caso de sucesso que acontece lá, que teve um envolvimento e está tendo um envolvimento de jovens muito grande, né?
inclusive dos jovens protagonistas, e é um exemplo que vem ajudando a gente construir um novo conceito de desenvolvimento para a Amazônia, né? Um desenvolvimento que esteja focado no bem-estar das pessoas, na manutenção cultural, né? Na melhoria da qualidade de vida das comunidades tradicionais, alinhado com, com a conservação da biodiversidade. Então, essa foto aqui a gente tem duas espécies aqui que têm importância histórica. Tem alguma pergunta aí no chat, Juliana? Tem. O nome da série. Você falou, mas não comentou da série, mas não falou o nome. Tá, desculpa. Eu acho que é Aliança dos Povos da Floresta Web. É uma coisa assim. Eu já vou checar direitinho o nome, aí eu coloco aí para vocês. Eu vi um aqui que é Vozes da Floresta. Será que é essa? É essa mesmo, Vozes da Floresta. Isso. Vou colocar o link aqui no chat. Tá. Beleza, quando tiver alguma perguntinha aí, pode me interromper, tá? Deixa eu só comentar que aqui também tem um fandango. Aqui em Alagoas tem um fandango também. Não sei se tem lá na Barra, mas tem no Pontal da Barra aqui. Que legal, eu não sabia, eu não vi É como uma marujada. Aí. Ah, sim. Uhum. E é super interessante de ver isso, porque o fandango, ele se disseminou em muitas áreas, mas ele também possui... Cada lugar tem uma particularidade, né, bem diferente. Eu acho muito, muito interessante. Legal. Então, gente, nessa foto aí tem duas espécies, né? Esse primeiro aqui embaixo é o pirarucu, não sei se vocês já ouviram falar, e depois dele tem o peixe-boi, né? Tanto o pirarucu como o peixe-boi tiveram uma importância histórica, né, no desenvolvimento das sociedades amazônicas. O peixe-boi chegou a ser usado até para iluminação pública, como foi em Recife também. Eu não sei se isso todo mundo sabe isso aí, mas tinha tanto peixe-boi há 300 anos atrás, mais ou menos, aí em Alagoas, que o pessoal caçava peixe-boi e da gordura dele eles utilizavam para fazer iluminação de Recife, da cidade. Então, isso é só uma curiosidade assim, né, sobre a importância histórica dessas espécies, né? E o pirarucu, ele teve essa importância tanto para as comunidades indígenas como não indígenas ao longo do tempo, e por ele ter um preço de mercado bastante elevado e uma importância cultural e gastronômica também bastante alta, a espécie sofreu uma redução muito grande. Então, ela acabou sendo praticamente extinta em muitos locais. Mas como ela era muito importante, as comunidades locais, em parceria com pesquisadores e terceiro setor e ONGs, eles começaram um plano de recuperação das populações de pirarucu. Então, eles desenvolveram, há mais ou menos 20 anos atrás, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Mamirauá, eles desenvolveram o manejo comunitário do pirarucu. Então, basicamente, o que é o manejo comunitário do pirarucu? As comunidades locais... depois da exploração do pirarucu, a espécie foi proibida de ser pescada, né? Ninguém mais podia pescar pirarucu. Por isso que eles desenvolveram esse arranjo. E eu já vou voltar nessa foto, mas basicamente o que eles fazem? Eles têm os lagos, né? Como por exemplo, isso aqui é um lago na Amazônia. E aí, na entrada dos lagos, eles constroem, as comunidades locais constroem casas de madeira. E eles passam a controlar o acesso aos lagos. Então, basicamente, o manejo do pirarucu ele é entendido como um empoderamento para proteção territorial. Quando você entra para dentro do manejo, você faz tem uma ferramenta que chama acordo de pesca
com esse acordo de pesca, você consegue fazer um zoneamento na paisagem toda. Então, você consegue deixar alguns lagos específicos para proteção, alguns lagos que também são protegidos, mas onde você vai ter o manejo uma vez por ano, alguns lagos só para subsistência da comunidade, então só a comunidade pode entrar e pescar para o seu sustento, e outros lagos comerciais que são abertos, sem proteção, onde todo mundo pode entrar e pescar. Então, basicamente, esse é um arranjo comunitário que regula o acesso à terra, né? Então, você utiliza desse arranjo para você tomar conta e proteger o território. E o pirarucu, e esse modelo é fantástico, porque quando você passa a proteger esse território, depois de pouco tempo, o número de pirarucu aumenta nesse lago, né? E aí você pode começar a realizar pesca sustentável, que nem está acontecendo com esse camarada aí, que ele está com esse peixe aí que deve pesar mais ou menos uns 170 quilos. E esses lagos protegidos são muito importantes porque eles acabam funcionando como poupanças bancárias. Então, quando você protege o teu ambiente, você aumenta o número de recursos dentro desses ambientes, e aí você pode explorar economicamente esses recursos. Você aumenta também o número de várias outras espécies que servem para a alimentação da comunidade. Então, você aumenta a segurança alimentar, né, das comunidades locais. E, por fim, você aumenta também a segurança social dessas comunidades. Porque você tem, como aquele lago ali funciona como uma poupança bancária, você consegue acessar aquele recurso todo ano. Por exemplo, ano passado, a gente teve uns 3 casos de câncer e ataque cardíaco, né, nessas comunidades, e o manejo do pirarucu pagou o tratamento dessas pessoas em Manaus. Isso era uma coisa praticamente impensável há 20, 30 anos atrás. Com certeza essas pessoas morreriam ali na beira do rio, sem ter acesso à saúde, sem ter como se tratar, né? Justamente por falta de recurso. Então, o pirarucu ele tem sido chamado de peixe da mudança, porque ele tem induzido uma transformação social muito forte na Amazônia. E as comunidades são muito engajadas nesse modelo, porque o pirarucu ele tem essa importância muito grande para eles. Por exemplo, isso daqui é uma festa indígena, né, do grupo Deni, onde eles estão... É uma saudação ao pirarucu, como se fosse uma festa em homenagem ao pirarucu. Porque na cosmologia dessa tribo, né, nos costumes dele, o pirarucu, antes de ser peixe, era um membro do povo Deni. E aí, basicamente resumindo a história, era um casal de irmãos que tiveram uma briga, e aí o irmão se transformou no peixe e a irmã se transformou na pomba Juriti. E aí foi para cada um para um canto, né? O peixe foi para a água e a pombinha foi para a floresta. E então isso tem uma importância muito grande na identidade do povo, né? Quem eles são, como eles se reconhecem, né? E até para vocês terem uma ideia, o manejo do pirarucu ele vem... uma outra coisa, né? Como ele ocorre uma vez por ano, gerando toda essa renda para as comunidades, ele acaba propiciando que as comunidades possam investir
de forma coletiva. Então, eles podem, por exemplo, usar o dinheiro do manejo para investir em escolas, para investir em, sei lá, se a comunidade precisar comprar, por exemplo, um motor de luz, eles também podem investir, né, de forma coletiva. Então, isso vem transformando a realidade dessas comunidades. E, inclusive, reduzindo a desigualdade de gênero. Porque, vocês sabem, isso não é uma característica somente da Amazônia, mas as mulheres, elas sempre tiveram envolvidas com a pesca, mas sempre elas tiveram uma posição bastante invisibilizada, né? Sempre foram invisíveis. Na maioria das vezes, a renda da pesca vai para a mão dos maridos, né? Então, todas as necessidades que as mulheres têm, elas têm que acabar pedindo para o marido resolver, porque ele que é detentor da renda, né? E isso acontecia muito na Amazônia também. Com o manejo do pirarucu, as mulheres acabaram sendo incluídas nas tomadas de decisão e elas tiveram uma participação garantida nessa geração de renda. E isso tem aumentado muito a liberdade das mulheres e tem melhorado muito a condição no sentido de incluir as mulheres nas tomadas de decisão sobre os rumos da comunidade em si, né? E então tudo isso perpassa por uma questão de acesso ao território, né, de proteção territorial em cima de uma espécie ou de um conjunto de recursos que tem uma importância cultural muito grande, né? Deixa eu só ver aqui um outro exemplo que eu queria mencionar para vocês. Bom, eu não sei se eu não tenho foto disso agora, mas um outro caso bastante interessante que também ocorre na Amazônia brasileira é o manejo comunitário das tartarugas de água doce. É muito parecido, né, com o manejo do pirarucu, mas em vez do peixe, é uma tartaruga imensa que ocorre lá na Amazônia e que as comunidades também vêm fazendo um processo muito parecido, mas em vez de lagos, são praias. Então, o que acontece? As comunidades, elas constroem casinhas de madeira na frente da praia e passam a guardar aquela praia, impedindo que pescadores ilegais venham e roubem os ovos de tartaruga ou a própria tartaruga. Porque, diferentemente da costa, vocês sabem que há muito tempo atrás, se vocês falarem com seus avós, assim, o consumo de tartaruga era uma prática bem comum, né? Hoje é mais difícil encontrar gente que coma as tartarugas, mas ainda existe, né? Em muitos casos, assim. Mas antigamente era uma coisa muito comum, e na Amazônia é até hoje. Inclusive é um recurso super valorizado, né? Tem uma importância gastronômica, culinária muito forte. Então, uma única tartaruga, para vocês terem uma ideia, uma tartaruga, sei lá, que pesa aí uns 30, 40, 50 quilos, ela pode ser vendida em Manaus, que é a maior cidade da Amazônia brasileira, ela pode ser vendida a Manaus por R$ 1.200, R$ 1.500, até R$ 2.000, dependendo de quem compre. E às vezes numa praia você tem 4.000 tartarugas desovando. Então imaginem a importância e o valor que tem esse recurso, né? Todo mundo fica de olho aberto para pegar essa tartaruga e vender na cidade. Então o manejo comunitário funciona da seguinte forma: eles protegem essas praias,
e aí aumenta muito o número de recurso no local. Em contrapartida, eles conseguem ter toda essa manutenção cultural, porque nas comunidades, ou nos rios, nas regiões que você não tem essa proteção comunitária do recurso, os recursos são totalmente colapsados, eles acabam praticamente, né? Então, esse é mais um exemplo de como a proteção territorial feita por comunidades locais pode assegurar, né, a manutenção cultural e até a melhoria da qualidade de vida via geração de renda, né, via oportunidades de emprego para jovens e mulheres, como eu disse anteriormente, né? Então, gente, basicamente, cada vez mais a gente está percebendo que as comunidades locais, elas têm um papel fundamental no desenvolvimento local desse país, né? Elas têm um papel fundamental protegendo a natureza e criando, através da proteção da natureza, criando alternativas de desenvolvimento sustentável. Isso está cada vez mais evidente, né, em vários países do mundo, essa importância das comunidades locais na, na conservação. Na Amazônia isso está muito claro e também cada vez mais, né, nos ambientes costeiros. Mas nos ambientes costeiros a gente ainda tem o grande desafio de estruturar melhor essas cadeias produtivas e essas oportunidades. Então, trazendo um pouco dessa discussão amazônica e dessa discussão sobre o papel, né, da pesca, o papel do uso dos recursos naturais na melhoria da qualidade de vida local, eu queria voltar para Alagoas, que é onde eu gostaria que a gente fizesse uma discussão, né? E a partir de agora eu vou dar algumas provocadas em vocês, mas eu queria também ouvir mais do que falar, porque eu acho que essa experiência que vocês têm aqui na costa que justamente pode ajudar a gente a deixar mais claro quais são os desafios que a gente tem em mãos, né? A gente tem estudado um pouco, né, e acompanhado algumas lideranças locais aí na costa, sobretudo na APA, né, para entender um pouco como que foi a evolução da pesca nessas últimas décadas na região, né? O que aconteceu em termos de território, o que aconteceu em termos culturais. E para exemplificar um pouco a nossa discussão, eu queria colocar aqui na tela a foto de uma pessoa muito querida. Alguém conhece essa mulher, essa senhorinha? Ninguém? Acho que não, né? É pescadora ela? Então, essa daí, na verdade, o nome dela é Dona Inaura. Ela é uma senhora que é de Paripueira e ela deve ter quase perto aí de um século de vida, né? Deve ter uns 90 e tantos anos. E nessa ocasião, ela estava contando, né? Ela e um punhado de filhos e pescadores, amigos, tal, estavam contando como foi essa transformação que aconteceu na região de Alagoas com a pesca. Então, aqui a casa delas, a gente pode ver aqui, ó, ali em cima era a casa dela, né? E aí você tinha aqui as jangadas que saíam pescar. Aí você tinha tipo um forno
para queimar os recifes, queimar coral. Vocês já ouviram falar disso? Alguém sabe como funciona esse sistema? Nunca ouvi falar. Pois então, o pessoal pegava, coletava, né, nos recifes, coletava os corais e queimava isso para produção de cálcio, se eu não me engano. Agora eu não lembro como que era essa produção, mas eles tinham esse forno que eles faziam na praia. Aí do lado você tinha aqui, né, esse negocinho marrom aqui, meio que parece uma jangadinha também do lado direito do coqueirinho. Eram estruturas coletivas que o pessoal secava o peixe, salgava e secava, né? Então no fundo você tinha ali do lado esquerdo, lá no fundo, você tinha casas coletivas também, onde o pessoal guardava os petrechos de pesca, né? As redes, as linhas, né? Na verdade, esse desenho ele retrata até antes da chegada das redes, né? Ela contava que o pessoal ia pescar, pescava com arpão, pescava com linha, né? Mas as redes eram totalmente rudimentares quando chegaram, eram bem, era até difícil de pescar com rede. E um ponto bastante curioso ali em cima, que você vê um monte de casinha parecida, que são justamente as casas dos pescadores, né? Então os pescadores tinham acesso ao território de pesca de uma forma muito fácil, porque eles moravam de frente, né? E obviamente que Alagoas está passando por um processo nas últimas décadas de transformação da pesca dos territórios muito grande. O que a gente vê que a dona Isaura mostra aqui, na verdade, é uma perda gigante de território, né? Cada vez mais a gente está tendo resorts, hotéis e sei lá, pousadas de gente bacana, dos caras cheios da grana que chega, compra esses territórios, e os pescadores são tirados da beira da praia, porque antigamente ser chique em Alagoas, ser rico, era morar na parte alta da cidade, né? Na parte praieira estavam mais os pescadores, tal. E isso, ao longo do tempo, isso teve uma inversão. E a beira da praia começou a ser muito valorizada, então começou a ter especulação imobiliária, compra de território, e os pescadores estão sendo mandados cada vez mais longe dos seus ambientes de reprodução social, dos seus ambientes de pesca. Então, às vezes, muitas vezes, o pescador mora até relativamente próximo à praia, mas ele não consegue acessar a praia, porque você tem uma propriedade no meio do caminho. E aí, às vezes, um percurso que às vezes era de 200 metros para eles, acaba virando 4 quilômetros, porque ele tem que andar, até chegar num lugar que ele possa acessar a praia, né? Então, você está tendo uma perda de território muito grande, né? E isso acaba influenciando de forma muito forte a identidade cultural das pessoas. Porque com a marginalização da pesca, ser pescador passa a ser algo relacionado a faltas de oportunidades, né? Então as pessoas querem fugir da pesca, porque é difícil pescar. Mesmo é difícil viver da pesca, né? Mesmo a pesca sendo uma atividade fantástica, maravilhosa, muito importante, né? Então, um dos desafios que cai na nossa mão, né, na mão de vocês que estão aí se capacitando para serem grandes Chico Mendes do futuro, grandes tomadores de decisão. Na verdade, vocês não têm nada que impeça vocês a serem o que vocês quiserem ser, né? Vocês podem ser tudo, mas eu acho que muitos de vocês vão acabar, né, por gostarem da parte ambiental, vão acabar contribuindo e se doando para a realidade que vocês vivem. Então, eu acho que esse é um dos pontos muito importantes para a gente pensar, que é de que forma a gente consegue dar as mãos, né, das mãos
juntar pessoas diferentes, juntar organizações diferentes para repensar a pesca no século XXI, né? Para repensar o papel do pescador, como que um curuminzinho, um filho de pescador pequenininho, ele possa olhar para a atividade do pai e possa falar, putz, eu tenho orgulho de ser isso, eu quero ser um pescador quando eu crescer, né? Eu acho que essa discussão é uma discussão muito profunda e muito séria, porque isso passa pelo processo de repensar o Brasil, né? De pensar um outro país, que a gente consiga valorizar as comunidades tradicionais e que a gente consiga valorizar as nossas riquezas, né? O cara que está aí na ponta, mariscando, pescando, que está levando comida para o prato do brasileiro, ele tem que ser muito bem remunerado para isso, né? E ele tem que ter um orgulho social de fazer parte dessa classe. Eu sei que para muita gente, em muitos casos, isso pode parecer até uma visão utópica, né? Porque as pessoas falam, imagina, o cara não vai, como é que a gente vai fazer para mudar isso e tal? Mas eu acredito que tudo passa por dois aspectos, né? Um é a gente tendo a gente ter uma consciência maior que a gente precisa proteger, ter acesso e pegar novamente o nosso território, né? Ter autonomia sobre o nosso território. E a partir desse nosso território, a gente precisa desenvolver atividades produtivas que valorizem o pescador e que aumentem a renda que eles recebem. Eu acho que esse é um dos maiores desafios que a gente tem atualmente no país, mas isso entra. Tem muita gente que discute que o Brasil, num futuro relativamente próximo, o Brasil vai ser um grande sistema global de produção de comida, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, para muitos países, o Brasil vai ser a fonte de alimento. Para a gente transformar o país nessa potência, mas eu não estou falando aqui, né, de gado, de soja, eu estou falando aqui dessa alimentação diversificada, né, de peixes, de produtos da floresta, né? Tem muita gente que atesta para isso, o que eles chamam de bioeconomia, né? Bioeconomia é uma grande saída para o Brasil, para que a gente possa resolver os problemas sociais que a gente tem, não resolver, mas amenizar a desigualdade social de uma forma sustentável, né? E que garanta melhoria na qualidade de vida das populações locais e segurança dos direitos sociais. Então, basicamente a ideia era propor essa discussão assim aqui e agora ouvir um pouco o que vocês têm para dizer, né, de que forma que a gente pode avançar junto nessa discussão. Muito bom, obrigada, João. Foi ótimo as imagens também. O pessoal ficou aqui também curioso, querendo saber onde era exatamente cada coisa. Muito legal a oportunidade deles verem a Amazônia também, né? Juruá, que é um outro universo, mas com tantas coisas em comum, né? Com tantos desafios em comum também. Eu tenho até, Gabi, depois, porque eu não ia fazer isso agora, mas assim, eu tenho alguns videozinhos, algum material que eu gostaria de compartilhar com o pessoal para verem depois, para também não ficar só, né, na discussão, para que eles possam ver realmente como é o lugar na realidade. Legal, depois manda pra gente que a gente compartilha lá no grupo com eles. Legal. Pessoal, tá aberto então. Quem quiser fazer pergunta, se quiser usar a mãozinha pode usar, se quiser fazer pelo chat. Ouvi aqui que a Jaque, ela falou de 2 livros legais do Ailton Krenak, né, que é o
Ideias para Adiar o Fim do Mundo e O Amanhã Não Está à Venda, que são livros curtinhos, super gostosos de ler, e que falam, que tem muito a ver com o que a gente está discutindo aqui, né? Eu gosto muito dele, ele tem se colocado muito nessa discussão sobre repensar, né, as formas como a gente interage as formas como a gente interage com a natureza, né? Inclusive ele fala que tudo isso que a gente está passando com o surto de coronavírus, né, o Covid, o vírus ele acaba sendo um anzol puxando a humanidade para a consciência, né? Então a ideia dele é que a gente utilize, né, esse momento difícil que a gente está passando justamente para a gente repensar nosso papel no mundo sob o ponto de vista individual e também em termos de organizações, né? E promova essas mudanças tão necessárias, né? Muito bom. A Linete também está aqui ressaltando a Krenak. E o Júnior, que é do grupo aqui também, ele sempre traz para gente. Eu sempre lembro do Júnior falando também do Krenak. E aí, gente, quem quer começar nossa sessão? Não fiquem tímidos. Boa noite. Pode falar, Alisson. Boa noite, Alisson. Boa noite. É só referente a um termo que foi utilizado no início, que ficaram com dúvidas, que aqui também tem uma modalidade de pesca que tem como significado esse termo, que é caiçara, que é uma forma de que os pescadores criam com madeira, com árvores, e deixam ela se decompor um determinado tempo dentro da água para poder atrair os peixes. E nessa atração eles acabam cercando com a rede, às vezes remove e às vezes deixa no mesmo canto. É só um termo de curiosidade mesmo, porque tem o significado que foi dito, que é referente à cultura, mas também aqui a gente usa para definir essa modalidade de pesca. Só para acrescentar. Que legal, Alisson. Que bacana, cara. É interessante porque deve ter uma raiz comum, né? Provavelmente o nome que se dá lá, o termo caiçara, né? Que principalmente nessa região sudeste e sul do Brasil, talvez eles pudessem fazer um uso parecido, né, desse instrumento de pesca, né? Mas é interessante porque caiçara, né, ele é um termo que vem do tupi, né, caiçara, e ele significa justamente essas estacas, né, que são colocadas, né, tanto pode ser na terra como também na água para fazer tipo os currais, né, os currais que são tão comuns, eram muito comuns na região de Alagoas. Agora não, né? O curral foi uma pesca que foi praticamente proibida. Não sei como é que está a questão jurídica, mas assim, você não vê muito mais curral. E também tinha alguns indígenas que chamavam, né, de caiçara. Mas é interessante, acho que tem tudo essa mesma origem, né? Legal. O Alisson, ele é da Resex de Jequiá, João. A gente tem 3 pessoas que estão participando que são da Resex Jequiá da Praia. Que bacana, que legal. A Thaís até falou aqui no chat que os peixes fazem morada nessa caiçara que ele estava falando. Ah, que bacana. Muito legal. Pessoal, e na Resex de vocês também, como que é a percepção em relação à pesca e os territórios de pesca? Vocês também percebem que existem esses conflitos? Pescadores eles estão perdendo território? Tem conflito com resorts, com esses hotéis, com essa especulação imobiliária? Como que é a realidade aí? Olha, João, eu vejo aqui um conflito entre a própria comunidade. Porque meus pais são pescadores, eu estou sempre na lagoa colocando rede,
e aqui tem o hábito de colocar a rede de uma forma, a forma perpendicular à margem da lagoa. Só que, ultimamente, tem alguns pescadores que estão colocando de maneira transversal. Aí acaba tendo um pouco de conflito com relação a isso. Porque o que coloca de maneira transversal impede muita gente de colocar a rede. Ou, se for colocar, tem que colocar por cima dessa mesma rede. Aí, às vezes, acaba acontecendo um conflito. Outro conflito entre eles mesmos é com relação à própria caiçara. Porque não é algo particular, eles fazem, mas às vezes vem outros pescadores, respeitam, alguns respeitam muito, mas às vezes outros não. Aqui eles demarcam, marcam a caiçara sem nenhum objeto, apenas com noções geográficas. Eles olham, observam plantas, árvores e definem um local onde vão colocar as caiçaras dentro da lagoa. Aí depois vão lá, com a pedra, encontra e cerca. Aí, às vezes, os pescadores que colocam a rede, que chama de mijoada, que é aquela rede que passa a noite toda dentro da lagoa e o pescador só vai tirar de manhã, entra em conflito com aqueles pescadores que são aqueles pescadores de batida, que chama aqui. É aqueles que vai lá na caiçara, bate e tira o peixe. Aí tem esses conflitos. Com relação aos resort, a parte de pescaria, eu vejo pouco comentário. Eu não sei se os outros colegas já viram alguns comentários, mas o que complica um pouquinho só é a questão do turismo, da comunidade mesmo. Tem um pouquinho de conflito ainda. Eu vejo assim. Não sei se os outros que estão aí querem acrescentar algo. Que interessante, muito legal, interessante o relato. O que eu acho muito curioso assim são as diferentes técnicas, né, e formas de pescar que tem e que acaba se não tiver um trabalho de documentação, né, nisso, se não tiver uma valorização, são coisas que acabam se perdendo, né, que vão se perdendo, o tempo acaba levando, né. Eu vi na verdade um álbum de fotografia que reunia fotos aí da região de Alagoas, tipo, tinha quase um século de fotos. E um foco dessas fotos muito forte era em cima dos jangadeiros, né? E era uma coisa fantástica, né? Um conhecimento tradicional impressionante, né? Imagina, os caras se mandavam para o mar sem nenhum aparelho, né, de localização. Então isso é um conhecimento tradicional muito interessante, que deve ser resgatado, deve ser valorizado, né? Bastante, assim. Uma questão que tem muito forte aqui na APA, e que eu acho que a turma aí pode falar com mais propriedade, que eles devem conhecer bem de perto, é a questão dos acessos à praia, né, que você citou. Essa questão da especulação imobiliária, as pousadas tomando conta da beira da praia, e aí tanto o acesso em si, quanto os locais para guardar os instrumentos de pesca, né, para guardar as jangadas. Então é uma questão bem forte aqui na APA. Talvez a turma possa falar aí um pouco, tanto da experiência lá da Rota Ecológica, tem aqui a Duda, que é de São Miguel, e a turma de Barra de Santo Antônio também vem se deparando muito com isso. A gente fez uma atividade de campo com eles no Rio Santo Antônio, e a gente passou por uma parte do Rio Santo Antônio que a gente viu grandes hotéis, né? As pousadas, as casarões, né? E a gente fez um pouco essa reflexão, né? Porque antes a beira da água ela era ocupada pela comunidade da pesca, né? E agora essa comunidade vai sendo empurrada e a especulação imobiliária vai tomando conta. Na área da Rota Ecológica, isso é muito forte. Muito forte mesmo, Gabi. Ainda bem que você comentou, porque, por exemplo, a Praia do Toque, ela é coberta, né, de pousadas. Então, assim, só tem pousadas, receptivos. E eu conheço pessoas de lá do Toque que têm a sua jangada, que têm as suas redes lá em Porto da Rua, porque não conseguem, não tem esse acesso. Então, só tem uma barraquinha de pesca em toda a Praia do Toque, que fica do lado de uma pousada. Então, o acesso que você tem para a Praia do Toque, que a população tem lá, é de 1,5 metro para você poder ir
passar, tomar um banho e voltar. Então, assim, você realmente percebe isso, que vários pescadores, o pessoal que tem as suas jangadas e que fazem o próprio passeio, por exemplo, das piscinas naturais, para as pousadas, né, da Praia do Toque, levam, ou seja, estão com todos os apetrechos, com toda a jangada em Porto da Rua, justamente por falta desse acesso. Então, assim, é bem complicado mesmo. Esse foi, Duda, esse foi um dos. A gente fez um levantamento para entender quais são os principais conflitos da região, né? Sobretudo para a comunidade pesqueira. E esse foi de longe assim um dos maiores conflitos reportados assim, né? E aí eu fico pensando, porque também quando a gente nesse conflito a gente está com forças muito diferentes, né? A gente tem os pescadores e tem esse pessoal todo aí que é detentor de um poder econômico muito grande, que é difícil de bater, né, de frente. Então eu fico pensando o que a gente pode fazer, o que está ao nosso alcance para resolver uma questão dessa que, na verdade, só tem a se intensificar no futuro, né? Não tem como a gente pensar que isso vai amenizar, não vai, né? Se nada for feito, eles vão perder cada vez mais o território, né? Não só o território para você acessar a praia, mas até o território de pesca, porque já tem muito dono de pousada aí que não, até proíbe pescador de pescar nas proximidades. Então, como é que isso pode ser resolvido, né? Eu acho que uma das formas poderia ser pensar em, em promover o ordenamento pesqueiro da região, e aí a gente teria que pensar um instrumento legal para fazer isso, de forma que, porque nos ordenamentos pesqueiros tradicionais, a gente só usa então a gente só coloca os lugares de pesca, né? Tipo cabeço tal ou lago tal, se não for no mar, né? Os lugares onde as pessoas pescam, mas na verdade, o território da pesca, ele não é só onde a pessoa pesca, ele não é só o mar, mas ele também é toda a rede de acesso a esses ambientes, né? Então, uma forma de talvez fazer isso é um ordenamento pesqueiro que contemple acesso a esses territórios de acesso. Acesso a esses territórios de acesso é meio estranho, mas é isso, né? Para que seja incluído nesses documentos de ordenamento esses territórios que são só de acesso. Agora, a natureza jurídica disso que precisa ser pensada, né? Porque eu não sei se isso poderia ser contemplado, por exemplo, com o zoneamento do ICMBio, ou se isso poderia ser feito via acordos de pesca, ou não sei. É uma questão aqui. Na APA especificamente, a gente não tem essa autonomia, né? Porque a APA não pega a parte terrestre em si. Exato. Isso é uma grande questão. É uma unidade marinha que trabalha com as comunidades pesqueiras, mas como você garantir a sustentabilidade da atividade sem garantir o acesso, né? E aí isso entra em todo um diálogo. Em alguns lugares tem sido feito um termo via SPU, né, para garantir pelo menos algumas áreas que são para uso exclusivo deles, mas isso é uma luta grande e fundamental para a manutenção da sustentabilidade da atividade, né? E aí, quando a gente começa a pensar onde que os jovens podem estar se integrando e aonde que eles podem estar atuando, isso é um buraco negro muito necessário aí de debate. O Júnior está com a mão levantada. Júnior, se quiser emendar aí. Olá, João, boa noite. Olá, pessoal, Júnior. boa noite. Tudo bem? Beleza? Tudo bem. Então, eu vou também nessa mesma linha que Alisson, Duda e Gabi falou, e aqui trazendo um pouco aqui para Barra Santo Antônio, mas também um pouco de forma geral aqui para o litoral norte. Alguns anos atrás, a joia daqui de Alagoas, do litoral, era o litoral sul de Alagoas. E hoje, quem vai ao litoral sul, a gente consegue ver uma transformação, seja ela espacial, seja ela social, muito grande.
E uma das minhas preocupações, assim, como morador aqui do município, é em relação justamente isso, na transformação social que isso pode vir a ocorrer em relação a algumas questões que estão vindo agora, como, por exemplo, duplicação da L101 Norte, que vem até aqui a Baixo Santo Antônio, e que isso acaba trazendo, acaba, na verdade, tirando o olhar agora para o litoral norte. E uma outra questão também, que hoje, na verdade, ontem saiu essa notícia, que Paripueira foi o município que mais cresceu, bem aqui próximo, o município que mais cresceu em relação à população e construções imobiliárias. Então, com tudo isso que eu falei, uma pergunta que eu faço para o João: como você vê isso, João, em relação a essa transformação, essa interferência na organização espacial a curto e a longo prazo, de tudo que você já fez aqui dentro da APA? Obrigado. Ô, Júnior, eu acho essa sua pergunta excelente. E assim, olha, gente, eu vou ser bem sincero, assim, na minha opinião. Eu acho que a tendência, se a gente pegar a história do Brasil inteira, a história do Brasil não indígena, né? A história do Brasil de 500 anos para cá, sempre foi de opressão muito grande às comunidades tradicionais e à natureza, de uma forma geral, né? Então, quase todos os modelos de desenvolvimento que a gente tem foi no sentido de você saquear território mesmo, né? E, e tendo em vista o horizonte político que a gente tem, eu acho que isso não vai acontecer, essa mudança não vai vir através da política. Então, essa mudança, o pouco que nos resta dessas mudanças é via luta mesmo, é via organização social, é via formação política de lideranças como você, né, que vai trazer gente junto com você e que vai levar um ponto de vista qualificado, porque também não adianta a gente precisa se qualificar, né? O maior ato é, revolucionário que a gente pode ter é se capacitar, é se estudar e é colaborar com outras organizações, porque tem muita gente interessada em apoiar essa pauta, né? Tem muita gente, digamos assim, do nosso lado. Então, assim, eu acho que o que a gente precisa fazer é estar levando essas pautas para a sociedade, estar se capacitando e estar se organizando socialmente, porque essas decisões elas são feitas na base da luta mesmo, né? Da porrada mesmo. E então eu acho que é isso, assim, às vezes assim, apesar de colocar assim, eu sou uma pessoa otimista. Eu eu acho que eu acho que o otimismo, na verdade, ele é importante, mesmo num cenário onde o otimismo quase não tem espaço, ele é importante para a gente manter, né, esse sangue nos olhos de ver mudança, né, essa vontade de mudar. Eu acho que o Brasil ele vem preparando muita gente boa nas novas gerações. Vários lugares que eu passo, eu tenho contato com gerações, com gente nova, cheia de gás, como vocês, que estão afim de contribuir, né, cara, né, na criação de um país melhor, pensando numa forma mais coletiva, assim. Então, eu acho que num futuro, num futuro próximo, a gente está muito lascado, a gente vai passar por muitas coisas difíceis. Eu acho que isso vai se reverter muito um pouco aí na frente, mas eu acho que é isso. A coisa vem com uma intensidade muito forte para cima da gente, para cima das comunidades tradicionais, e a gente tem que se organizar. A gente tem que estar pronto para o diálogo, onde o diálogo for possível, né? Então se capacitar e tem que estar pronto para também para a luta social, que é o que o Brasil vem fazendo ao longo dos 500 anos de mistura indígena e não indígena.
Uma coisa que eu queria complementar, assim, na verdade, resgatar de umas conversas que a gente teve no módulo passado, é que também é legal para a gente dar conta dessa angústia que a gente fica e de, às vezes, se sentir sozinho nesse processo, né? Essa coisa de estar junto com os movimentos sociais organizados, porque a APA Costa dos Corais está descobrindo agora movimentos como o da Confrem, por exemplo, que é um movimento importantíssimo, porque isso que o João está falando, essa questão que o Júnior está trazendo, que é uma questão que aflige a todas as comunidades, isso está sendo debatido e construído e é pauta de luta todos os dias dentro do movimento social organizado. Então, vocês, enquanto jovens, é legal vocês se pegarem, vocês conheceram a Paloma, que é da Confrem, né? Vocês estão tendo a oportunidade de entrevistar vários jovens de coletivos organizados nas lives, eles estão fazendo lives toda sexta-feira entrevistando pessoas, lideranças jovens e mais velhas, mas do Brasil todo. E aí estão tendo a oportunidade de conversar com lideranças quilombolas, com lideranças da pesca artesanal, do CNS, de vários movimentos sociais organizados de peso e que por muito tempo nesse governo, como o João falou, a gente está vivendo um cenário mais complicado, bem mais complicado, mas por muito tempo essas lideranças elas chegavam em Brasília e conversavam com os presidentes das instituições todas, do ICMBio, do IBAMA, sentavam em um ministério para dialogar, para colocar as suas pautas, e não colocavam isso na linguagem de Brasília, colocavam na sua própria linguagem, as suas demandas com a sua cultura, com a sua identidade, com a sua roupa, né, no maior sentido que existe disso. Então, eu queria trazer isso para resgatar de vocês o nosso último encontro do módulo passado, que a gente teve a presença do presidente da Confrem, da Kátia, da Paloma, o convite deles de que vocês se aproximem desses movimentos. Atualmente, aqui na APA, a gente tem o Johnny e a Ana, o Johnny de Paripueira e a Ana Paula de Barra de Santo Antônio, que já estão representando oficialmente a Confrem. Então, acho que é um caminho bem interessante para vocês entrarem. E o pessoal da Resex de Jequiá, eu não sei se vocês têm representante da Confrem na comunidade, mas é um caminho interessante de buscar, porque é nesse lugar que a luta está acontecendo com muita força, e se essa voz vai conseguir chegar nos governantes, vai ser através do movimento social organizado. Perfeito, Gabi. Perfeita colocação. É isso, cara. Às vezes a gente, né, tem a gente é tudo novo, né? Vocês mais do que a gente, um pouco, mas assim, a gente às vezes fica super angustiado e na hora que essa angústia aumenta, é muito bom a gente ir para a ponta, para a linha de frente e conversar com essas lideranças, porque eles estão vivendo isso há séculos, né? Então, é importante porque a gente tem que pensar estrategicamente. E eu acho que a estratégia passa por isso, por organização social, por movimento social. A gente precisa novamente se articular socialmente, né? E parece que está muito ruim, mas a gente teve muitas vitórias nos últimos anos. Por exemplo, a própria categoria da reserva extrativista é resultado de muita luta organizada, de movimento de base, de comunidade organizada, de reunião comunitária para construir propostas, né? O conceito de comunidades tradicionais sendo levado em consideração na política, sendo levado em consideração num cenário internacional, inclusive, né? Como as comunidades sendo verdadeiras defensoras dos ambientes naturais, né? Justamente através da sua cultura, da sua identidade, do seu modo de vida. Isso tudo é fruto, resultado de luta de movimento social organizado. Então, a gente teve grandes vitórias e a gente pode ter mais grandes vitórias, né? E aí, cada pessoa que se engaja, que coloca a sua ideia, que coloca a sua força, que se coloca à disposição para construir, é nesse lugar que a gente consegue fazer a diferença. É nesses espaços que a gente faz toda a diferença. Perfeito,
Perfeito. Compartilho totalmente dessa visão, assim. Quando a gente se sentir muito sufocado, é melhor a gente se distanciar um pouco e olhar as coisas, né, numa escala maior, entender como que a gente tá, é isso, é o que a Gabi falou, há muito pouco tempo atrás a gente, né, tava tendo um monte, se a gente pegar os últimos 20 anos de avanço que a gente teve no Brasil, foram muitos, né? Então, usar isso não para achar que está tudo bem, mas justamente para ter aí um combustível, né, de esperança e de um input mesmo de otimismo, assim, né, renovar um pouco o otimismo. É um ótimo momento para pensar nisso. Esse ano tem eleições, né? Temos Exato. eleições aí em E, vistas. e assim, cara, só imagina, velho, não, se você pensar nisso que a Gabi falou, só o fato de vocês estarem aqui, ó, jovens protagonistas, né, muitos de vocês, se não a maioria, são frutos, são filhos dessas comunidades tradicionais, né, e vocês vão ter cada vez mais a oportunidade de se colocar, de se organizar, né, de vocês, pô, a gente tá falando aqui de áreas de uso sustentável, né? Uma APA, seja RESEC, seja RDS, falando de juventude, né? A juventude se apoderando dessa discussão. Isso é muito legal, isso é muito legal. Mas isso também nos traz grandes responsabilidades, né? Isso nos traz grandes responsabilidades, porque atrás vocês representam discursos, né? E atrás desses discursos está a história de vocês, tá os seus antepassados, né? Tá toda a raiz e a origem do que você é. E acaba que a gente precisa muito disso para que a gente consiga trilhar um futuro promissor, né? E aí, pessoal, mais alguém quer fazer alguma consideração, alguma pergunta? Todo mundo reflexivo. Acho que é isso. Acho que essa era a mensagem principal que a gente queria trazer para reflexão hoje com vocês. Voltando. Acho que a gente pode. Então, se ninguém tem mais perguntas nesse momento, a gente pode se encaminhando para encerrar o dia de hoje com essa reflexão, né? Com essa reflexão final. E com a pergunta que a gente tem sempre feito assim nos jovens, né? O que vocês vieram fazer nesse projeto? Que não é só esse projeto, o que vocês vieram buscar nesse projeto, que na verdade é uma busca de vida, né? Em geral, os jovens que a gente tem conversado, o que eles vêm buscar nesse projeto está muito atrelado a uma busca de vida, né? Enquanto cidadão, enquanto parte da sua comunidade. E a ideia é a gente ajudar a trazer reflexões para esse caminho, né? Para fortalecer esse caminho. E eu acho que essas provocações de hoje, elas são fundamentais, assim, muito importantes mesmo nesse processo. E também, gente, também aproveito eu não falei, esqueci de falar isso no começo, mas assim, atualmente eu tenho atuado pela universidade, pela UFAL, aí, e pelo Instituto Juruá, que é uma organização de pesquisa aplicada que trabalha junto com as comunidades. Vou colocar aqui o site no chat. Peraí, não consigo falar e escrever ao mesmo tempo. Aí, ó, esse é o site. Acho que é isso. Não, será que é arroba? Então, e eu queria colocar à disposição, na verdade, né? A gente tem uma equipe, tanto a universidade quanto o instituto, a gente tem trabalhado bastante com comunidades tradicionais, com todas essas discussões que a gente vem fazendo. Então, a gente se coloca à disposição para tudo que vocês precisarem, qualquer coisa que a gente possa ser útil.
é só procurar a gente, está totalmente à disposição. E agora o site está certo aí. Perfeito, vou jogar lá no grupo de WhatsApp também, que aí outros que não estiveram presentes podem ter acesso também. Legal. Então é isso, pessoal. Último momento. Alguém tem mais alguma colocação, alguma pergunta? Se não, João, queria te agradecer imensamente. Ju, então antes de fechar, manda ver, Ju. Não, só queria aproveitar que o João tá aí para ele falar mais um pouco assim, do trabalho que ele tem realizado aqui. Ah, legal. Puxa vida, a gente falando sobre isso. Gente, na universidade tem um programa, um projeto de pesquisa que chama PELD, que é PELD ele significa Projeto Ecológico de Longa Duração. Então, esses projetos eles foram criados para monitorar a biodiversidade, principalmente, né, ao longo do tempo, mas ao longo do tempo muito grande, para entender, por exemplo, o efeito de mudanças climáticas nas espécies de peixe, por exemplo, ou o efeito da urbanização nos mangues, esse tipo de coisa. Mas, ultimamente, tem se discutido muito para incluir a dimensão humana nesses programas de monitoramento, né? Então, a gente tem aí o PELD, a parte de governança, que é a parte justamente que trabalha com essa questão humana na APA Costa dos Corais. Então, a ideia do programa é entender, por exemplo, como que está se dando essas mudanças, né, nos territórios de pesca, os conflitos, né, os conflitos entre pescador e empresários, entre pescador e ICMBio, se for o caso. Também a ideia é entender esse processo, o processo de gestão, como é que ele acontece, como é que ele dialoga, né, quais são as necessidades, quais são as vulnerabilidades das comunidades tradicionais. Então, o programa tem esse objetivo de estar trabalhando junto com as comunidades locais para entender isso. Ainda é um programa novo, né? Então, a gente tem muito mais perguntas do que respostas, mas a gente está agora pensando na etapa 2 desse programa, que é justamente a gente já mapeou quais são as necessidades principais das comunidades, então a gente vai atacar, né, essas demandas prioritárias aí pelas comunidades, mas também aspectos que possam ser interessantes para a gestão, para aproximar, né, a gestão de comunidades, né, de comunidades pesqueiras ou extrativistas, né? Então, eu estou nessa parte do PELD que tem que cuida dessa dimensão humana, né? A gente tem uma equipe que deve ter umas 11 pessoas agora trabalhando, então da comunidade o Johnny e a Ana, eles ajudam muito a gente, né? Foram pessoas fundamentais para a gente aí, porque apresentaram a APA de uma forma super legal. Mas nessa segunda fase, a gente está com um plano muito grande de ampliar, né? Ampliar isso, essa rede de contato. E então pode ser a gente poderia combinar, Gabi, em breve, quando passar essa loucura toda, de fazer uma reunião focada entre PELD e jovens protagonistas para a gente poder pensar em possíveis parcerias, porque o PELD pode ser até um instrumento mesmo de ação para quem se interessar, né? E assim, acho ótimo, João. Pode falar. Você falou um pouco que foi identificada essa questão da especulação imobiliária, né? E os outros, assim, pode divulgar? Isso pode. Isso falando em conflito, você fala? Sim, os aspectos que você disse que identificaram 5 aspectos. Assim. Conflitos os conflitos principais. O que a gente identificou aí que é importante, né? Tem essa questão da perda de território, né? Tem um conflito também que é entre pescador e gente que pesca de
de, de mergulho, de arpão de mergulho, né? Também tem conflito, que também não é novidade, entre pescadores e peixe-boi, né? A questão, todo o histórico do peixe-boi. E esse conflito, na verdade, ele é muito variável. A gente pode um dia conversar só sobre esse conflito do peixe-boi, porque ele é interessante como ele varia assim, geograficamente dentro da APA, e ele tem aspectos bastante peculiares, né? Uma outra coisa que é super importante, que é um conflito que é mais relacionada à poluição, isso principalmente na Barra de Santo Antônio, o pessoal fala que ainda tem poluição das plantações de cana, né? Então tem época do ano que essa poluição chega no rio e causa uma mortalidade gigantesca de peixe, né? Então tem toda uma preocupação do efeito disso na saúde humana, né? Porque se está matando muito peixe, ainda tem muita gente consumindo, então essa é uma questão ainda que ainda muito forte, principalmente nos moradores ali de Barra de Santo Antônio. Deixa eu pensar. Acho que esses são os mais que eu me lembro, assim, os mais fortes, assim. Mas tem várias outras coisas, né? Inclusive, esses são dados que estão à disposição, que a gente pode apresentar tudo para vocês. Uma hora vai sair essa questão do banco de dados e isso vai ficar público para que todos vocês possam acessar, né? Não tem segredo, assim. João, a Thaís perguntou aqui no chat, pediu para você falar um pouco sobre a sua trajetória como inspiração e motivação para eles. Então, acho que a gente pode falar um pouquinho. Então, gente, eu na verdade nasci numa cidadezinha bem pequenininha do interior de São Paulo, chama Piedade. E aí acabou que eu sempre fui muito apaixonado por natureza, assim, né? Muito, muito, muito. Então, acho que desde cedo, assim, na verdade eu não vou falar que eu não tive dúvida, porque eu tive. Na época eu não sabia se eu quando chegou a hora, né, que eu comecei a pensar em fazer uma faculdade, eu tinha dúvida se eu iria fazer biologia ou se eu faria música, mas acabei decidindo rápido para ir fazer biologia e acabei fazendo biologia, né? Depois, na faculdade, eu logo também descobria uma paixão muito grande pela Amazônia. Então, acabou a faculdade, eu fui para a Amazônia. Só que naquela época eu estudava passarinho. Então, ficava seguindo passarinho no mato, seguindo canto e tal. E era feliz da vida estudando passarinho. Mas aí eu terminei, eu fui para Manaus fazer o mestrado e fiz com passarinho. Mas aí eu terminei o mestrado e comecei a pensar que, na verdade, eu não me sentia completo, assim, porque, na verdade, eu era apaixonado, mais até que passarinho, por gente. Então, eu queria trabalhar com gente, né? E quando eu terminei o mestrado, eu fui conhecer as reservas de uso sustentável, né? E aí eu conheci toda essa história de luta de Chico Mendes, de criação das reservas de uso sustentável. E as pessoas, eu sempre tive muita ligação com cultura popular, com pescador, com pessoas extrativistas, seringueiros, né, com o pessoal da linha de frente. E sempre fiquei muito encantado com esse tipo de coisa e, e decidi que era isso que eu queria fazer da minha vida. E aí acabei me entrando em fazer doutorado com esse tema, né, de conhecimento tradicional, assim. E durante a minha vida inteira, sempre teve muito claro para mim que os maiores, mesmo fazendo doutorado, fazendo todos esses estudos formais, assim, os maiores aprendizados que eu tive na vida foi das pessoas mais simples e que menos tiveram chance de estudar.
né? Então sempre foi com um pescador na beira do rio, sempre foi com um indígena, sempre foi com um seringueiro, e isso acabou revirando muito minha cabeça, porque eu comecei a achar que estava tudo errado, né? Como é que pode? Na verdade, o conhecimento, os grandes conhecimentos da vida, a sabedoria, ela está muito mais fora da universidade do que dentro, né? Então, isso acabou me direcionando muito para trabalhar com população local, com conhecimento tradicional, para dedicar a minha vida e a minha carreira na valorização desse tipo de conhecimento, né? Que é um conhecimento fundamental para a gente ter um país melhor, para a gente ter um país mais justo, mas ainda é um conhecimento que é muito negligenciado, né? Muito deixado de lado, né? Então eu costumo dizer que a gente precisa, com muita urgência, dissolver os muros da universidade, né? O povo precisa encontrar a universidade e a universidade precisa encontrar o povo, para que a gente realmente possa construir, né, esse conhecimento que vai ser útil para a gente vislumbrar um país melhor. E só que muitas vezes esse muro da universidade, ele não é um muro feito de bloco, cimento e concreto, né? Muitas vezes esse muro ele é feito também de preconceito, de vaidade, né? Então a gente tem que dissolver essas coisas todas para realmente trazer o conhecimento tradicional na mesma mesa que a ciência, para dar a mesma importância e junto, a partir do conhecimento científico e do conhecimento tradicional, a gente pensar em estratégias que sejam estratégias mais coletivas, que beneficiem as pessoas é, de uma forma mais justa, né? Então acabou que foram com essas reflexões assim que eu acabei me dedicando bastante à ciência, bastante à universidade, mas sempre reconhecendo que os meus maiores professores estão lá na beira do rio, na beira da praia, né? São as pessoas que eu vou lá e passo uma tarde conversando e que vale por um semestre de matéria na universidade. Então, eu acho que muitos de vocês vão ter, né, essa oportunidade de estudar, de chegar à universidade, mas sempre cheguem com a cabeça muito erguida e com um orgulho muito grande de vir da onde vocês vêm, né? De vir dessas comunidades, de serem filhos de pescadores, porque isso é uma coisa muito bonita e muito importante para vocês construírem uma visão de mundo que seja uma visão mais justa, mais humilde e que não repita os mesmos erros que a gente vem repetindo ao longo de centenas de anos nesse país. Muito bom, João. Muito inspirador mesmo. Para quem estava querendo inspiração e motivação, ganhamos de sobra agora. É isso, olhar para a nossa ancestralidade, valorizando a trajetória, o que cada um deles construiu, o que vem dentro da gente aí, justamente através da nossa identidade, na nossa relação com o nosso território, com a nossa história. E olhar para isso com muito orgulho, como o quanto de ciência tem na pesca, o quão cientista é um pescador, quanto de informação importante, de conhecimento precisa um pescador para encarar o mar, para saber o melhor lugar para pescar, para conhecer a dinâmica das marés, a dinâmica dos cardumes. Então, olhar para os pescadores, olhar para os nossos ancestrais, né? O quão cientistas eles são, assim. Muito bom, muito grata mesmo por essas palavras. Mais alguém? Olha lá, em reta final começa quando você vai se despedir, vem mais uma, vem mais outra. A oportunidade não pode ser perdida, não vamos desligar e depois falar, ai, queria tanto ter perguntado isso para o João. Mas também vocês fiquem à vontade para a gente continuar esse diálogo, essa conversa. Eu estou pondo aqui meu e-mail. E, gente, sem brincadeira, total disposição mesmo para a gente estar junto aí nessa empreitada.
A Juca pediu uma música? É isso? Olha, eu não tenho nada a ver com isso, hein, João? Ah, uma música para mim? Eu achei que era. Eu acho que é para você. Porque eu não sabia. Não, foi você que participou da live dos pescadores, não foi? Oh, Quando ele chegou aqui, aí eu. Eita, rapaz! É o músico da live. Poxa, eu podia pedir uma música, já que temos músicos aí também, para outras inspirações, para além da pesquisa. então, vamos, vai. Deixa eu pensar aqui. Alguma. Estão me ouvindo? Que eu tirei o fone. Estão ouvindo? Vamos. Deixa eu pensar uma música que tem a ver com a nossa conversa. Vai, vamos ver. Vai. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Que a fé tá na mulher, que a fé tá na cobra coral. Oh, 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 num pedaço de pão. A fé tá na maré, na lâmina de um punhal. Oh, 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 na luz, na escuridão. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Desculpa o improviso aí, gente, que eu não estava esperando muito bem isso. Mas acho que, apesar do momento difícil que a gente vive, acho que a gente tem que andar com fé aí, sobretudo quando a gente anda junto. Estou muito feliz de estar conhecendo vocês, de estar se aproximando. Espero que a gente possa dialogar cada vez mais, se fortalecer e estar junto aí nessa luta, né? Nossa, finalizando super inspirada, agradecida, feliz. Compartilho desse sentimento de que a situação não está muito boa, mas tenho muita esperança e muita fé assim no potencial de cada um de nós, assim. Eu acho que essas rodas de conversa, essas trocas, elas têm um poder revolucionário muito grandioso, assim. A gente transforma quando a gente toca no coração das pessoas. E é a gente se olhar aqui, saber que a gente está conectado, que a gente comunga dos mesmos valores, da mesma fé. E a fé é muito mais do que a religião, né? A fé no sentido mais amplo de todos. Isso é muito poderoso e a gente assim vai cada dia dando um passo, né? Para a construção do que a gente quer, que a gente deseja e acredita. João, muito obrigada pela sua presença. Valeu, Diana, valeu, Júnior, Duda, todo mundo. Valeu, um prazer muito grande. Espero que a gente esteja sempre em contato aí. Começamos com o pé direito total, ou com o esquerdo, né? Total para o nosso sexto módulo dos Jovens Protagonistas. Certamente com muita inspiração para trabalhar com a Elinete na quarta-feira. É isso. Obrigado, João. Parabéns a todo mundo pela presença. Valeu, gente. Um beijão grande para vocês. Tudo de bom aí. Até breve. Até breve. Valeu. E para a meninada, nos vemos na quarta, no primeiro dia da oficina. Tchau, boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, só alegria. Boa noite, povo!
a gente sempre acaba ficando. Ah, ia dizer para ela que a gente sempre fica para uma avaliação no final. Foi ótimo, né? Tá aberto o microfone. Será que eu não saio da sala? Só não tô ouvindo. Peraí. Pode encerrar a gravação, Rodrigo. Ia falar para ele encerrar. Deixa eu encerrar antes da avaliação. Só não deu tempo de filmar a música quando eu peguei o celular para filmar, mas não tem nada não. Estava avisando lá no grupo que ele pode encerrar. Tá. Tá em 2. Ai, foi muito bom, maravilhoso. Ainda tá gravando, vai ficar gravada toda a nossa avaliação.